Seja muito bem-vindo mais uma vez ao segundo episódio do podcast A Chave Digital. E hoje eu trouxe um cara que eu admiro muito, que é Maxwell José Corrêa. Ele é da Max Monobloco, tem uma história de vida linda. Eu vou pedir para ele a falar um pouquinho já aqui. Obrigado, Max, primeiramente aí, tá? Eu que agradeço pelo convite. Vamos fazer uma conversa, mostrar aí para a galera a tua história. Mais uma vez, Júnior, aqui comigo, apresentando o podcast. Max. Obrigado, Júnior, pelo convite, tá? Nada. A gente que agradece aí. Tamo Então, junto. pedir para vocês se inscreverem lá no nosso canal do YouTube, quem ainda não é inscrito, e também nas redes sociais, né, Júnior? Isso, ó, tem que seguir a gente lá. E lembrando, né, você que também quer vir aqui participar desse bate-papo com a gente, manda lá uma mensagem pra gente, fala eu quero, escreve lá eu quero. Vai ser sempre um prazer estar fazendo novas coisas com as pessoas aí que tragam conteúdo pra gente. Se tiver alguém para indicar também, deixa nos comentários. Max, primeiramente, obrigado mais uma vez. E eu vou pedir para você iniciar como todo mundo pede, né? Conta um pouquinho da história sua e depois da Monobloco. Conta um pouquinho para a gente como começou a sua vida pessoal primeiro. Eu que quero agradecer aqui mais uma vez, Johnny, Júnior, o convite. Antes da gente começar esse podcast, eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus, né? E que Deus possa abençoar esse nosso bate-papo, abençoar esse nosso dia. E que tudo que for falado nessa mesa seja para a honra e a glória do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Minha história de vida, ela começa há muitos anos atrás, né? Eu devo muito à minha mãe, né? Por me criou. Eu e meus irmãos, somos em 6. E uma dificuldade muito grande, mas sempre acreditei e que tudo ia dar certo no final, né? Passamos muita dificuldade, eu, minha mãe e meus irmãos. Quero aproveitar aqui e mandar um beijo para minha mãe, para meus irmãos. E o tempo foi se passando e eu sempre tive um sonho muito grande, cara, de ser dono do meu próprio negócio, né? Então já trabalhei vendendo bala, no trem, picolé, já trabalhei na feira e depois ingressei nas Forças Armadas. E depois entrei no mundo do automóvel, né? Comecei a trabalhar com oficina, lavando peça e tudo mais. Então, foi aí que começou a minha trajetória ao trabalhar com veículo, com carro, né? Então, eu comecei aos 9, 10 anos já trabalhando dentro de oficina. Entrava, saía, mas sempre dentro da oficina de alguma forma. E quando foi no ano de 2004, me fizeram um convite para trabalhar na Monobloco. Então eu tive 4 patrões, eram 4 sócios, né, me convidaram, então eu entrei ali como motoqueiro, como motoboy ali, né, mais exatamente como divulgador, a parte comercial. A minha função era fazer a parte de marketing e trabalhar e colocar os carros dentro da empresa, né, atuar dentro das concessionárias, dentro das oficinas, da borracharia mais simples até uma seguradora, uma concessionária. A minha função era captar esse cliente e colocar dentro da Monobloco. Eu fui convidado para fazer esse trabalho na Monobloco. E aí, então, em 2005, começa a minha trajetória na Monobloco. Então, cheguei na Monobloco em 2005 e meus 4 patrão, e gente muito boa, são meus amigos até hoje. Só que eles começaram, né, com o passar dos anos, né, ali Pode falar o endereço aqui? Pode, claro. Então, ali a Monobloco, ali na rua 24 de maio, 531, no bairro do Riachuelo. Nós estamos ali até o dia de hoje, entre o Maracanã e o Meia. Só não pode como deve. A gente está ali no bairro do Riachuelo. Então, quando eu cheguei ali, eu tinha lá meus 4 patrão, né, e mais os funcionários, e eu cheguei, eu era o último, né, ali em 2005. Eu era o último motoqueiro, né? Eu brinco assim, né? Então eu tinha até meu motoqueiro-chefe, meu grande amigo lá. Então se passou o tempo e eles foram abrindo a sociedade. Depois nós abrimos uma filial, eles, né, meu patrão, abriu uma filial aqui em Jacarepaguá. E depois eles foram abrindo a sociedade, foram abrindo. E aqui eu vou resumir bastante. Eu sei que chegou o tempo, se passaram aproximadamente 15 anos, aproximadamente, acho que um pouco mais, e quando veio a pandemia, e aí eu já estava fora da Monobloco, né? E a pandemia, o meu patrão quebrou. Ele quebrou na pandemia,
Só voltando aqui um pouco atrás, em 2014, né, eu me torno sócio do meu patrão, né, me torno sócio dele, ele me chama para fazer parte da sociedade. Então, nós compramos 20% da empresa, mas naquela luta, tá, pessoal? Não foi nada muito fácil, não, tá? O único bem que eu tinha era um carro velho, um Honda Accord. Era tudo que eu tinha em 15 anos de monobloco. Paguei com muita dificuldade, eu e minha esposa, mandar um beijo aqui para minha esposa, minha ajudadora, minha companheira sempre junto comigo, me ajudando, ela e meus filhos. E a gente sempre toma decisão em família, né, cara? Aquela coisa, a gente sempre se reúne lá em família e toma decisão junto. E em 2014 eu saio da monobloco aqui de Jacarepaguá e volto para a monobloco da 24 de maio, agora já como sócio. Trabalho de 2014 até 2018 como sócio, e em 2018 eu peço para sair, né? Por um motivo particular, eu pedi para sair da sociedade, né? O meu ex-patrão, agora meu sócio, não queria que eu saísse, mas eu pedi para sair e fui fazer outros projetos. E quando foi em 2019 para 2020, vem a pandemia, aqui que eu quero falar. Aí ele quebrou na pandemia. Aí eu estava fora da monobloco já não era mais funcionário nem sócio mais. Quando ele me liga e fala, Max, quebrei, as portas estão fechadas. Quase ninguém quebrou na pandemia, né? Muita gente quebrou, cara. Quem resiliente, passou por ela, Rapaz, mesmo. Não só resiliência, mas... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Na pandemia, eu estava entregando, e com muito orgulho, tá? Poxa. Você estava em outro projeto, né? Eu estava em outro projeto. Eu vou te falar o projeto. Na pandemia, eu estava entregando pizza, cara. Entregando sushi aqui na Barra. Fazendo correria. Ganhando R$60, tá? De 6 da noite até meia-noite, 1h da manhã, ganhando R$60. Esse era o projeto na pandemia. Correria. Só de já estar trabalhando já era um projeto. Porque teve muita gente que não estava nem trabalhando na pandemia. Estava perdendo a vida. Tem gente que usa como desculpa para não ter que fazer também. É verdade. Quem quer dar um jeito. Uma tragédia danada no Brasil que aconteceu e no mundo, né? Mas, assim, nós brasileiros, a gente não desiste, né, cara? Nós somos resilientes. Mais uma vez, né? O primeiro podcast falou, fizemos 2 anos, não funcionou o podcast. 2 anos depois a gente está fazendo, hoje agora em estúdio. Então, o brasileiro não desiste. Não. Como somos brasileiros. Não, a gente não desiste. A gente não desiste. Então, na pandemia, fiquei ali fora da monobloco, eu pedi para sair, mas tinha uma motinha ainda, né? Então, eu caí para dentro. Fui entregar pizza, sushi aqui nessa região da Barra, do Recreio. Trabalhei também entregando essa parte no Mercado Livre, enfim. Então, mas assim, foi uma dificuldade grande, né? Pagando aluguel ali, uma dificuldade muito grande na pandemia. Quando o meu ex-sócio me liga, né? Meu ex-patrão, meu amigo Rubens, um abraço, Rubens, para você, e obrigado pela oportunidade e gratidão sempre. E aí, ele fala, Max, olha, eu quebrei, tô com uma dívida aí, com banco, instituições, enfim, a pandemia me quebrou legal, né? Já não vinha muito bem a nossa economia na época, aí veio a pandemia, acabou de... Curiosidade, nessa época, em 2020, tinha quantos colaboradores a Monobloco? Olha, a Monobloco, ela é uma empresa de poucos colaboradores, né? A gente já chegou a ter 10 colaboradores, mas nessa época, acho que, salvo me engano, a gente tinha uns 6 colaboradores, né? Então, teve aquela ajuda do governo, né? Ele pagava 70% do salário e a empresa chegava com 30%. E a carga reduzida, né? Tudo, poxa, salvou legal. Segurou muita gente. Salvou legal, salvou muito. Mas nessa época eu não era mais funcionário, né? Tinha lá meus amigos, meus colegas, que estavam lá trabalhando com meu ex-sócio, e nessa hora ele quebra, fecha as portas e fala, olha, quebrei, eu recebi um telefonema dele, né? Olha, quebrei, dá um pulo aqui no meu condomínio, na minha casa, vamos bater um papo. Aí eu pensei assim, rapaz, o que ele quer, né, cara? Eu falei, aí beleza, não, mas vamos lá, né? Talvez é um ombro amigo, né? Se não for problema, é solução. Desabafar, chorar, como, né? Vai conspirando para tu voltar para onde tem que ir, né? Assim, rapaz, o filho sempre volta para casa, né? Puxa vida, rapaz, é verdade. E aí, rapaz, cheguei aqui na casa dele, a gente batendo um papo, aí ele desabafou, falou, olha, quebrei e tal, e veio você na minha mente, cara. Veio você na minha mente, eu acho que você é a pessoa certa para assumir a Monobloco e tentar levantar essa empresa. Aí eu falei assim para ele, ô Rubens,
eu tô entregando pizza, cara. Tô ganhando R$ 60 para poder ajudar minha esposa a gente pagar aluguel e sobreviver. A pandemia não tá fácil para ninguém. Eu não tenho como te ajudar. Eu não tenho como, cara. Tu sabe que eu não sou o sócio investidor, né? Eu sou o sócio que mete a mão na massa. Trabalhador. O sócio investidor é você. Se você quebrou, imagina eu. Pô, é um desafio, né? É um desafio. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu não tenho como mais levantar a empresa, as portas estão fechadas, ele tem outras empresas, né? Ele tem outras monoblocos em Minas e tal, já chegou a ter, enfim, mais de 20 monoblocos espalhados nesse Brasil. Para quem não sabe, pessoal, a monobloco, existe mais de 100 monoblocos espalhados no Brasil, não é uma franquia, as pessoas confundem, somos uma família, né? Somos uma família que hoje quase a gente não se conhece mais, né? Porque vai crescendo tanto que você vai perdendo, mas se você chegar dentro de qualquer oficina monobloco, pode saudar com a paz de Deus, que alguém vai te responder amém, que lá tem um irmão nosso lá que faz parte da mesma igreja que a nossa, que é a CCB. Né? Para quem não sabe, eu sou da Congregação Cristã no Brasil, nós somos da CCB, e aqui, depois eu conto essa outra história, como nasceu a monobloco. Depois eu entro nessa parte. Mas aí, voltando aqui na parte da pandemia, que meu patrão quebrou, eu falo meu patrão porque ele foi meu patrão, né? É difícil, eu acostumei, tu falha. mas ele chegou a ser meu sócio, né? Então, ele fala, Max, olha, eu estava em casa e eu podia passar monobloco para muitas pessoas, eu conheço muitos empresários, mas eu aqui orando a Deus, cara, e veio você na minha mente e você não sai da minha mente e essa empresa tem que ser tua. Aí eu falei, poxa, fiquei muito emocionado ali naquele momento. E eu falei assim, tá bom, e quais são as condições? Aí ele falou assim, então, vou passar uma dívida de quase R$500 mil pro teu CPF. Eu falei, pô, peraí, cara. Pô, falou que assim, é uma solução, eu trouxe mais problema, eu já não tenho nada, tu vai me trazer uma dívida. Tem que calcular o quanto vale. Tem gente que trabalha muito em cima disso, mas assusta, né? Mas na época não tinha esse conhecimento ainda, né? Logo na pandemia, né? Logo na pandemia. Quando ele falou, vou passar uma dívida aí aproximadamente de 480 mil pro teu CPF, né? É a dívida que a monobloco tem hoje, né? Você assume essa dívida e você paga, negocia aí essa dívida, ainda me dá um dinheirinho também e tal, aqui por fora e tal, vai me pagando um dinheirinho e assume esses 480 mil aí. Aí eu falei, rapaz, eu tenho que te dar essa resposta agora não, né? Ele, não, pensa com calma e tal, conversa com a família. Então eu fui para casa, conversei com a minha esposa, com os meus filhos, a gente sempre conversa. Pegando o gancho aí, você falou, a dívida de 480 mil, mais o que tem que dar para ele, tudo. Aí vem a minha cabeça calculando. Hoje, para você montar uma monobloco igual lá a sua, qual é o investimento necessário, assim? A gente faz ela do zero, prédio, marca, fazer isso tudo. Sim, então, te respondendo assim, objetivamente, a partir de 200 mil, você já consegue montar uma monobloco, né? Levando em consideração contabilidade, toda a estrutura. O prédio, né? Tem aquela questão do depósito, franquia, em maquinário, funcionário, capital de giro, uma reserva de emergência, né? Porque os 3, 4, 5 primeiros meses você não consegue tirar do negócio para pagar funcionário, aluguel, etc. Então você tem que ter um capital, uma reserva. Então, a partir de 200 mil, mas levando em consideração, se você quiser montar uma monobloco, uma oficina mais assim, estruturada, né? Nós temos aí várias monoblocos aqui, espalhadas no Brasil. Eu sei o nome das pessoas e os lugares, eu só não vou falar porque eu não sei se tem essa autorização, mas monobloco que fatura mais de 1,5 milhão, 2 milhões por mês, no nível de, antes de começar o Jornal Nacional, ela entra, tem estados que é assim, não é o caso do Rio de Janeiro, tem estados que ela entra, só para você entender o tamanho. A cabeça já assim, já está nos números, já. Monobloco não precisa de muito colaborador, o investimento não é tão alto, Então, olha só, eu vou fazer uma pergunta, porque eu vou interromper, porque a gente falou aqui, mas eu acho que tem gente que não vai saber. O que acontece? Vou falar uma coisa para você. O que eu mais ouço é o seguinte, mecânico é tudo pilantra, mecânico é safado. Se você encontrar um bom mecânico, casa com ele, porque eles são tudo 7-1, eles enrolam todo mundo. Então, falta muito credibilidade nesse setor. E aí, eu fico pensando, cara, isso não existe. Se você souber se posicionar e mostrar quem você essa história de que mecânico é tudo safado, ela vai sumir. Minha pergunta para você, Max,
como é que é essa história? Porque o que a Monobloco faz, porque você ainda não explicou, então assim, eu sei, eu já conversei com o Júnior já entendeu, Sim, sim. mas o que a Monobloco faz lá e por que ela é tão diferenciada? Então, a Monobloco, ela é um braço das oficinas, né, das concessionárias, de todo esse segmento de reparo. Então, vamos lá, a Monobloco, ela não tem o cliente final. Nós não trabalhamos, eu vou falar da minha Monobloco, tá, pessoal? Da minha empresa, tá? Porque tem Monobloco espalhado no Brasil aí, pessoal, que trabalha com pneu Sync e etc, que faz tudo. A gente está falando da Max Nós Monobloco. estamos falando da Maxi Monobloco. A Maxi Monobloco hoje, eu não trabalho lá na Monobloco vendendo pneu, buscando fazer suspensão, nada disso. Né? Eu não trabalho voltado para esse segmento do alinhamento de direção. É o contrário. A Monobloco, nós estamos ali para dar um atendimento a esse dono de oficina, tá? Que está com um veículo e o seu profissional está com dificuldade para alinhar aquele veículo, ou está com dificuldade para fazer a lanternagem, ou está com dificuldade para fazer até a mecânica, quando o carro está soltando a transmissão, a homocinética, e já trocou toda a suspensão em continua, escapando a transmissão, homocinética. O pessoal da área aí está entendendo o que eu estou falando. Então, a Maxi Monobloco, nós estamos ali esperando esse profissional, né, essa empresa, olha, nesse carro, nesse veículo, a gente não consegue mais. Então, para quem que a gente vai ligar? Você vai ligar para o Max, e o Max a gente vai resolver esse problema juntos. Então, você vai me ligar, Max, eu estou com o carro aqui, o meu profissional não está conseguindo resolver, alinhar o carro, ou fazer a lanternagem, ou fazer a mecânica. Tem algum problema, a gente estamos desconfiados que tem um problema estrutural. Você tem como dar um pulo aqui na empresa? Claro, se for próximo ali da nossa área, a gente vai lá, eu não cobro nada para ir lá dar uma olhada. Verdade é que é uma correria hoje danada, então assim, a gente está hiperlotado, graças a Deus. Então, se eu não conseguir, você me manda uma foto, um vídeo, a gente troca uma ideia e eu vou tentar te trazer uma luz. Então, tipo assim, aproveitando aqui o teu gancho, Johnny, a pessoa fica às vezes falando assim, pô, a Monobloco é muito cara, tá? Eu vou contar algo Eu falo que deve ser justa. Eu vou contar o que aconteceu ontem, né? Porque nós não somos caros, assim, nós temos o nosso valor. Né, o valor da nossa mão de obra. A gente precisa valorizar a mão de obra. Eu também sou consumidor. Então, quando eu chego num lugar onde é uma área que eu não entendo e aquele profissional vai me prestar um serviço, eu gosto muito de valorizar o profissional, cara. Né, quando ele fala o valor ali da mão de obra dele, eu estou falando de mim, eu não gosto de ficar barganhando aquilo, eu não gosto. Né? Claro que eu pergunto como consumidor, tem algum desconto à vista? Pô, isso aí todo mundo. Faz parte. Tem algum desconto à vista e tal, ponto, cara. Eu não gosto de ficar ali desvalorizando, desmerecendo o valor. Vocês conseguem resolver problemas que a maioria não consegue Exatamente. resolver. É isso que eu quero que você fale, porque muita gente não sabe exatamente o que é que a Monobloco faz. Por quê? Vou contar essa história que eu já contei lá na Monobloco com ele. Antes dele ser meu cliente, eu fui cliente dele sem saber. Eu estava com um problema no carro, eu levava esse carro na oficina e não resolvia. Levava na outra oficina e não resolvia. Então toda hora eu gastava um dinheiro numa oficina diferente e não resolvia. E aí, Micherosa, vai lá na Monobloco, Max Monobloco na 24 de maio que vai resolver. E aí eu levei lá, ele olhou e falou, ó, cara, o problema é esse, o valor é tal. Eu falei, pô, cara, mas ninguém resolve. Ele falou, olha, você veio aqui para resolver seu problema. Você quer resolver o problema? Eu falei, quero. Ele falou, é X. Eu falei, beleza. Ele falou, parcela isso aí, se você quiser. Parcelei em 3. Meu irmão, saí com o carro perfeito, porque ele foi lá, falou para mim, me convenceu que o problema ia ser resolvido. É isso, Max? O cara chega com um problema e tem a garantia que o problema vai ser resolvido. Exatamente, né? Nós recebemos hoje 99% dos nossos clientes são indicados. Você foi meu cliente, você chegou lá com a sua Doblô, você foi indicado por algum mecânico, por algum profissional da área. Você não me viu na rede social. Hoje nós somos vistos na rede social por causa do trabalho da S2 Digital, do trabalho do Johnny aqui, né? E o trabalho do Júnior. Então, nós somos muito vistos. Hoje, nós estamos recebendo muito cliente da rede social através do trabalho de vocês. Quero aqui agradecer. Mas é isso mesmo, né? Então, a maioria dos clientes chega lá por indicação. É claro que se chega sem indicação também, vai ser muito bem recebido. Mas te respondendo a tua pergunta, eu quero te responder com algo que aconteceu ontem, para não perder o fio da meada. Ontem chegou um cliente, né, um veículo, e falou assim, olha, eu vim aqui resolver um problema, meu carro não está conseguindo pegar alinhamento e o lanterneiro não está conseguindo resolver também, né, nem o alinhador, nem o lanterneiro. Aí eu peguei e falei para ele, tá, vamos lá. Dei um atendimento, olhei o carro dele e falei assim, olha só, volta lá no seu lanterneiro, volta lá no seu alinhador, que eles vão conseguir resolver isso aqui.
né? Porque eu não estou preocupado com dinheiro aqui, eu estou preocupado em resolver o problema do teu carro. Vai nesse lanterneiro, vai nesse alinhador, que se eles não conseguirem, aí o senhor volta aqui. Que aí com certeza vai ser a minha área. Mas tenta lá com o alinhador, tenta lá com o lanterneiro, tá entendendo? Porque eu procuro trabalhar dessa forma. Para quando eu passar o meu valor do meu trabalho, o cliente ele vai investir um dinheiro no carro dele satisfeito, sabendo que ele já recorreu a vários profissionais lá fora, ninguém conseguiu, mas o Max vai conseguir. E aqui ele não está preocupado agora mais com o valor. Na verdade, você não vende um serviço. Exatamente. Você faz o que eu chamo que é o marketing de propósito. O que é? Você faz uma coisa, mas você não conserta carro, você não acerta a suspensão. Você cuida da segurança da família das pessoas. Tem uma frase, eu tô procurando a frase, mas é isso aí. Eu botei, mas você garante que milhares de pessoas consigam ir, voltar e mais. Você salva a vida, você evita que tenha acidente. Então, o seu trabalho, o seu marketing não é eu conserto o carro, você transforma e garante vidas com o seu negócio. E o seu posicionamento em dizer isso ainda melhora tudo, porque além de você ter um propósito pelo seu negócio, você sabe que o seu cliente está indo lá porque, além de ser justo o que você cobra, ele está garantindo que vai seguro. Por quê? Eu estava andando com o carro e o carro não estava perfeito. Eu podia bater, podia atropelar, podia acontecer uma coisa muito grande. Então, quando você tem um propósito acima na empresa, eu acho que isso muda a visão, não só das pessoas, mas até para você mesmo, né? A frase é: eu não cuido de carros, eu cuido de famílias, não é isso? Exatamente, né? Por isso nós somos a empresa especializada na parte da estrutura do veículo, né? E tudo que se lembra de estrutura, lembra de segurança. Então, realmente, nós cuidamos da segurança da tua família, que o carro precisa estar alinhado, né? Se o carro está puxando, saindo de lado, você não tem segurança, né? Um outro caso que aconteceu ontem, uma S10, né? O cliente vai saber que é o carro dele, né? O Marcos. Então, ele falou: Max, ó, meu carro está assim, isso me incomoda, resolve para mim, ninguém está resolvendo. Eu falei: deixa o carro aí. Poxa, a gente é da Monobloco, mas a gente também não consegue resolver tudo. Depois de uma semana o carro lá comigo, eu falei: olha, não estou conseguindo resolver o problema do teu veículo. Ele falou assim: não, mas meu carro está uma semana, meu carro melhorou muito, eu quero te pagar. Eu falei: não, eu não vou receber, porque eu não consegui deixar teu carro 100%. Eu sei qual é o problema do veículo, pessoalmente vem aqui que eu vou te explicar. Entendeu? Então eu gastei ali aproximadamente R$300, né, alinhando o carro dele, levei num auto center para alinhar, enfim, entre outras coisas, e no final não cobrei, porque não ficou 100%. Aí ele falou: cara, gostei muito da tua honestidade, da tua explicação, o que está acontecendo no meu carro que nem você da Monobloco está conseguindo. Expliquei tecnicamente para ele o que estava acontecendo, enfim, ele entendeu, né, as duas mangas de eixo dele estavam bem comprometidas, entre outras coisas, né, enfim, e estava me dificultando fazer o alinhamento técnico do chassi do veículo dele. Ele entendeu, ele falou: Max, vamos fazer o seguinte, eu trabalho embarcado, eu vou embarcar, vou deixar o carro com você 15 dias, compra o que você tiver que comprar, tudo que você precisa para resolver, me entrega o carro pronto. Show de bola. Então é assim que a gente trabalha, né? Visando resolver o problema. Tirar uma carta branca, confia em você, né? O dinheiro vem depois, sabe? A gente precisa resolver o problema do cliente, solucionar o problema. Eu vou pegar esse gancho, é bem legal. Aí a gente vai voltar um pouco na história, quando você foi assumir a Monobloco. E assim, ó, você que é CLT, tá aí, ó, o exemplo. Um pouquinho de mentalidade, um pouquinho de coragem, perseverança. Você também consegue ser empreendedor. Max é um exemplo aqui, vivo com a gente, né? É verdade, é verdade. Então, assim, você falou, pô, hoje você, como dono da Monobloco, da Max Monobloco, você falou: ah, não, eu não vou receber por um serviço que eu não... E não é a cabeça do pessoal de CLT, né? O cara ele fez o serviço, ele quer receber. Não, com certeza. E como foi essa mudança para você sair do... Aí você conta um pouquinho como foi a aquisição da empresa, né? Como você falou, Sim. E aí teve a parte, mas e a mentalidade? Você já tinha mentalidade de empreendedor? Ou você teve que se adaptar, criar coragem, aprender? Como foi essa parte sua, dessa transição, né, de CLT para... E no próprio negócio, dentro de um próprio negócio, que você está acostumado de um jeito... Sim. E agora está na tua mão, o que você achava que era errado como CLT, como você conserta agora, né? Mudou da água pro vinho. Você já falou já, né? Você já até deu a resposta. Isso daí é mentalidade. Isso está aqui. Se você não tem a mentalidade,
Então, tipo assim, a vida foi uma escola, né, para mim, porque a vida toda trabalhei como camelô, como, enfim, sempre trabalhei para mim, vendendo alguma coisa. E mesmo sendo CLT, né, pedi ao meu patrão, né, eu falei assim, patrão, o meu trabalho é estar na rua, de moto, dentro das oficinas. Eu posso vender para os seus clientes, né, que eu estou ali dando um atendimento, um perfume, uma camisa, alguma coisa, e ele sempre deixou. Ele falou, desde que não atrapalhe o nosso foco, o nosso objetivo, que é colocar carro dentro da monobloco, pode vender sim. Então eu sempre trabalhei vendendo alguma coisa e sempre tive um sonho de ser dono do meu próprio negócio. Eu acho que isso está dentro de você, não tem nada de errado ser CLT, muito pelo contrário, né? Quando você é um profissional, CLT, e está feliz lá, poxa, está sendo valorizado, né, reconhecido, maravilhoso, muito bom, né? Eu só tenho a agradecer aos meus patrões, que me deu a oportunidade de um dia ser funcionário CLT, e isso só me ajudou. Mas eu tinha um sonho de ser dono do próprio negócio, né? Então eu sempre fui em busca disso, né? Sempre quis ser sócio do meu patrão, sempre eu chamava ele, me ajuda, eu quero ser teu sócio. E na hora certa aconteceu, né, de uma forma bem inusitada, essa questão quando veio a pandemia, ele quebra e depois assumir essa. Só para concluir aqui o início, né, a gente vê, porque isso aqui esse bate-papo um assim, né? bate-papo. A gente retomando lá, então ele fala assim, olha, assume a empresa. Aí eu falei assim, ó, eu vou buscar a palavra, né, porque eu creio muito na revelação do Espírito Santo, eu vou buscar a palavra onde eu sirvo a Deus, lá na igreja, e vou ver o que Deus fala. Né? Então, eu e minha esposa fomos na igreja naquele dia e perguntando, Senhor, é para mim assumir essa dívida? Quase 500 mil, Senhor. Meio milhão. Vai tirar do CPF dele, vai colocar no meu, eu estou entregando pizza. De um negócio que 250 tu monta. Tipo de um negócio que com 200 mil tu monta. Eu não tenho Só nada. que eu não tinha. Eu não tenho nada e vou assumir uma dívida de meio milhão. De meio milhão. É essa? Que loucura. Custo do dinheiro. Eu não tinha o dinheiro. Mas para você ver mais... como nosso Deus é poderoso. Isso é milagre, né? Naturalmente é difícil da gente entender. Isso é para quem crê também, que o nosso Deus faz milagre. Cara. Eu creio isso como um milagre. Então, entramos na igreja nesse dia, né? O homem não sabia de nada, o servo de Deus estava ali pregando a palavra, uma igreja bem humilde, bem simples, e ali veio a palavra, né? E no decorrer do culto, o servo de Deus, tomado pelo Espírito Santo, assim eu creio, falou assim, olha, entrou alguém aqui dentro hoje e você está buscando uma resposta, se você aceita ou não uma proposta. Deus manda te dizer, pode aceitar, eu estou contigo nesse negócio, eu estou contigo nesse barco, vou te abençoar, aonde tu colocar a tua mão, vou colocar a minha, aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu vou colocar o meu, porque eu sou o Pai dos Espíritos, o Criador do céu e da terra, e eu vou te abençoar naquele lugar. Entendi que aquela palavra foi comigo, peguei aquela palavra, liguei para o meu sócio, meu ex-sócio, e falei, ó, eu aceito. Como que a gente faz? Aí transferiu toda a dívida para mim, né? Foi transferido toda aquela dívida para mim. Entrei com a empresa com 0,1 centavo na conta, 1 centavo na conta, e assumi e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar, e as coisas foram acontecendo. Falando de mentalidade ainda, tem uma história que você me contou que é muito boa, que eu acho que o Júnior não conhece, é o seguinte. Muita gente não quer fazer mais do que é contratado para fazer. Isso é um problema que todos nós que temos empresa passamos. E isso aí é uma mentalidade. E o Max me contou uma história que é o seguinte, você, às vezes, precisa fazer um pouco mais. E ele já fazia marketing antes do marketing estar na vida dele. Por quê? Ele ia de divulgador em divulgador e falava, olha, liga para lá, fala que foi o Max que te mandou, o Max da Monobloco, Max Monobloco. Então ele fazia o trabalho dele, mas ele garantia que o marketing dele estava sendo bem feito, porque ele era remunerado pelo que ele fazia, ele era um divulgador, então ele precisava que o cliente fosse até lá, e assim ele receberia a comissão, e assim o patrão dele ia ter confiança nele. Então ele fazia sempre a mais, ele tinha uma mentalidade de entregar mais do que ele precisava, para poder ter um retorno maior. E eu acho que isso é o que te levou a essa transição de CLT para empreendedor e hoje ter o que você tem. A minha pergunta é, foi essa história? É assim que aconteceu? Como é que foi isso? Exatamente isso. E a tua pergunta até complementa a pergunta do Júnior. Exatamente. Eu trabalhando de CLT, eu entendi rapidamente, né? Eu creio que Deus me deu uma luz assim na minha mente, que eu precisava criar uma marca.
né? Eu só precisava criar uma marca. Então, eu trabalhando para o meu patrão, eu comecei a criar uma marca. Ó, manda o carro lá, procura o Max. O Max da onde? O Max da Monobloco. Ali nasce a Max Monobloco. Eu trabalhando para o meu patrão, falei, procura o Max da Monobloco, chegando lá vai ter uma equipe para te atender, para resolver o problema do seu veículo. Então eu comecei nas concessionárias, indo também em seguradoras, nas borracharias mais simples, enfim, todas as oficinas, comecei a entrar e introduzir essa marca. Eu sou o Max da Monobloco. Manda carro lá para Monobloco e pede para falar com o Max. Mas não é qualquer monobloco. Não, na Max Monobloco. hoje na Max Monobloco. Na época era só monobloco mesmo, né? Era a Monobloco do Riachuelo. Mas hoje tem realmente essa marca, né? A Max Monobloco. Então, essa questão, rapaz, do CLT para essa transição para funcionário é questão de mentalidade mesmo. Eu me lembro que uma vez o meu patrão, quando ele precisava de mim para divulgar, eu estava divulgando. Quando ele precisava de mim para poder estar limpando e varrendo, eu estava limpando e varrendo. Mas quando ele precisava de mim para atender o cliente, eu estava atendendo o cliente. Então eu sempre procurei querer aprender, jogar nas posições, porque eu sabia que não só bastava criar uma marca, eu precisava entender do negócio. Eu precisava entender do processo. Do começo ao fim, da limpeza ao financeiro, ao marketing, ao atendimento ao cliente, ao desempenhar uma estrutura de um carro, um eixo, um quadro, uma longarina, eu precisava entender, eu estava inserido dentro daquele negócio. Então, uma dica aqui vai para você, que é CLT e tem sonho de abrir o seu próprio negócio. Se você sonha e você já está dentro do negócio que você sonha, então mergulha de cabeça, cara, entendeu? Não, vai para cima, vai para dentro, mostra para o teu patrão que você está interessado em aprender, em conhecer mais do negócio, né? Porque aí Deus abençoe e um dia você pode ser dono daquele próprio negócio que hoje você trabalha de CLT, porque foi assim que aconteceu comigo, né? Foi assim que aconteceu. E se você está triste, você está, sabe, cheio de problema, se você está bolado com a tua mulher, porra, teu carro tá quebrando, você tá com muito problema mesmo, empreende, cara. Tu vai estar tão maluco, mas tão maluco empreendendo, tanto problema que vai surgir, o resto dos problemas vão aparecer que não é nada, não é nada. Então, se você tá com muito problema, vai empreender que o resto vai sumir. E isso aconteceu quando você começou a empreender, os problemas já vieram bastante. Imagina, você teve que administrar 500 mil de dívida, meio milhão. Sim. 500 mil parece pouco, né? Mas quando a gente fala meio milhão, né? Não, é diferente, né? Meio milhão, 500 mil, numa pandemia. Todo mundo se preocupado. Sem R$1 para recomeçar. Todo mundo preocupado com a sua saúde, naturalmente, naquele momento. Ninguém estava preocupado. Quase não tinha carro rodando. Não, a rua vazia. Então, tipo assim, eu assumi uma empresa quebrada, né, com 500 mil de dívida, agora assumi, e todo mundo preocupado naquela loucura da pandemia que você já sabe, né? Enfim. Então, como que você levanta uma empresa desse jeito? Mas, assim, primeiramente Deus e essa marca que eu construí lá atrás, sendo um bom CLT, cara. Eu sou amigo dos meus patrões, cara, dos meus ex-patrões. Quero mandar um beijo pro Rubens, pro Fred, pro Gustavo lá do Espírito Santo. Um beijo, eu não sei se vocês vão ver esse podcast, mas um beijo para vocês. Que Deus abençoe a família de vocês e gratidão por ter aberto essa porta na Monobloco para mim. Tenho até uma curiosidade, né? Meu ramo é alimentação, restaurante, bar, essas coisas. E a gente sofre muito. Hoje tá escassa a mão de obra. Não sei se tá sofrendo isso na tua área também. Com certeza. Tá difícil a mão de obra. Tá difícil a mão de obra e quando você tem, tá difícil você ter pessoas comprometidas. Isso é verdade. Isso é verdade. E a nossa insegurança jurídica na parte trabalhista, né? Não sei como é que é a parte de vocês lá. E, cara, se você não tiver... sempre tem que estar 100% alinhadinho. Mesmo você estando 100% alinhadinho, vira e mexe, aparece um negocinho diferente lá na Justiça do Trabalho. Vocês sofrem isso, né, no ramo de vocês também? Você já sofreu isso? Eu você acho já teve uma decepção dessa? Que às vezes a gente tem uma decepção. A pessoa que é mais próxima é que... E você não acredita que nunca vai acontecer, coloca. Fala nome e não. Mentindo. Não, e mentindo. Não fala o nome não. Eu tô nesse ramo há muito tempo. Vamos pra ele. Eu não tenho esse problema, mas é assim... Tem decepções, né? E as pessoas mentem depois. Como é isso? Não é frustrante? Dá vontade de recuar ou dá vontade de
Não, agora eu vou fazer melhor ainda. Como é a sua cabeça em relação a isso? Sim, tem muitas questões nesse Isso é assunto, assim, que polêmica, né? é Pode muito falar disso, é polêmica. polêmica. Esse Fala o assunto- nome não. Olha, esse assunto Ó, se alguém tá escutando, não leva pro lado pessoal, Ó, e não. ele não sabe de história nenhuma, Não sei hein? mesmo, não. Eu tô É. falando porque é uma dor que a gente Não conversa falei nada. entre nós empreendedores. Cara, eu tava almoçando ontem com o meu advogado. Ó, não sei se você tem um. Ó, excelente, posso fazer um jabazinho dele aí, ó. Faz aí, vai. Jorge Micho, meu advogado, excelente, o cara cuida das minhas coisas maravilhosamente bem. E a gente estava falando disso, cara. Você tem a justiça. E você tem a justiça do trabalho, que é diferente. Sim. E aí você fala um pouquinho disso. É, Calma aí, Marcos, eu vou falar agora. Pode falar. Eu vou incluir o pedreiro aí agora. Ele falou uma coisa que é uma coisa que tem muito que a gente ouve o tempo todo. A frase que eu uso é o seguinte: mecânico, pedreiro e advogado. Conheceu um bom? Casa com ele. Então, ó, já tem um mecânico, tem um advogado. Se tiver um pedreiro bom, vem fazer um podcast que você vai estar bem. Vai lá, vai. Lembrando que eu não sou mecânico, eu sou um administrador de empresa, né? Sou Yeah. dono de oficina mecânica. Desculpa. Não, só Fala. pra... Não, porque às vezes... Mas você falou, você passou pelo Brasil, você entende da mecânica? Sim, não sim, já trabalhei de ajudante, até hoje, tá, pessoal? Eu É. meto a mão, ontem mesmo eu tava metendo a mão ali, ajudando e tal, mas não sou aquele profissional, né? Eu entendo do processo, sei quando o meu funcionário pode fazer de uma forma melhor e tal, sei orientar. Não, mas você não tem sou... oficina. Sim, eu quis dizer mecânico, sim. precisa de um mecânico, você é o gestor, mas Sim, você garante eu garanto. que o seu funcionário, Sim, querendo ou não, sim. então, se precisa de um mecânico, Sim. o teu mecânico, Mas- se você tá garantindo, o teu mecânico tá garantido, Sim, pô. sim, eu só tô brincando aqui, que às vezes o vizinho falou assim, pô, aqui o mecânico aqui. Aí eu falei, não, rapaz, eu não sou mecânico, eu sou dono de oficina. Mas você diferente. Falou, Certo. eu defendo isso, tá? O pessoal que vai empreender. Passar por todos os processos é muito importante. Isso eu aprendi com meu pai. Fui trabalhar com ele, eu tinha 17 anos, passei para uma faculdade federal, em administração, e passei para uma particular em engenharia de produção. Aí, não, vamos fazer engenharia de produção, que é mais perto de casa, mas você vem trabalhar comigo, fui trabalhar com ele. Comecei como office boy, para fazer parte, aprender a tirar chopp, depois fui fazer atendimento, serviço. Aí fui para o escritório, foi a parte que eu gosto, de gestão, fui fazer lá. Aí daqui a pouco agora você vai para a cozinha. Aí eu depois fazer minha faculdade. Depois de formado em engenharia de produção, fiz a minha faculdade de gastronomia. E fui para dentro da cozinha. E até hoje eu trabalho na cozinha. Cara, mas como me dá autoridade na gestão, como você falou, de você falar sobre todos os processos internos. Porque eu conheço todos os processos. O cara não vai chegar lá, o arroz ficou assim. Não, o arroz ficou assim. Porque teve um erro aí, ou então porque você inventou além Você da entende moda. o processo. É isso aí. Não, é fundamental a gente entender do processo, da onde a gente trabalha, da nossa empresa, enfim. Mas te respondendo, esse é um assunto bem polêmico, essa questão aí, essa parte. Sabe nem se vai falar. Porra, Deixa eu pensar um pouquinho. Quer que eu Então mude? já aconteceu. Não, mas eu já sei o que é que eu vou falar. Eu não vou criar polêmica, não. Se precisar ter um advogado bom. Não, eu sem tenho... falar agora alguma coisa. eu tenho... Falou alguma coisa agora aqui, Não. eu já tenho... Eu tenho uma advogada, inclusive quero mandar um beijo para ela, a Andressa Correia, nossa parte, que cuida Legal. da nossa parte aí jurídica e tal. E também recomendo o pessoal aí, quiser o contato da Andressa, depois pode pedir aqui, o Johnny pode deixar lá. Então, essa questão, cara, é uma questão polêmica, porque o empresário hoje, ele está... esse negócio de TikTok, rede social, ele é bom, são uma fonte que jorra duas águas, né? Então, tem muita coisa boa que a internet, essa aqui é uma, pode nos proporcionar, a internet é maravilhosa. Porém, também tem um lado negativo. E lá do lado negativo, né, que a rede social propaga muita fake news. Então, tipo assim, hoje, o empresário, ele é demonizado, né, cara? Ele é o vilão, ele é o mal. Então, não todo mundo vê dessa forma, tá, pessoal? Mas tem gente que vê dessa forma. E não é bem assim. O pequeno empreendedor é aquele que garante o emprego de muita gente, né? Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que... eu costumo dizer que eu sou o empresário pobre. Eu não sou um empresário rico, eu não sou um empresário milionário. Ontem eu estava metendo a mão na graxa, metendo a mão mesmo, ajudando meus colegas de trabalho ali a consertar um carro, entendeu? Então eu não sou aquele empresário que fica no escritório e vai lá e pessoal, tá tudo bem aí, vai embora. Não. Enfim, então assim, eu fui orientado pela minha advogada, Andressa Correia, né, e muitas das vezes as pessoas me tiram como bobo, mas é melhor as pessoas, né, te tirarem como bobo, né? São conselhos dos nossos pais. Deixa pensar que você é bobo. Eu vou dar um exemplo para você, cara. Tem um colega de trabalho meu que chegou para mim e falou assim, olha, eu quero pedir as contas, mas não quero perder os meus direitos. Estou pedindo conta
não quero perder meus direitos. Naquele exato momento, você faz toda uma avaliação de quem foi aquela funcionário, quem foi aquela pessoa, né? Aquela trajetória com você. Todo mundo tem suas falhas, tem suas qualidades, tem seus defeitos, né? Como nós, todo mundo. Então, eu sempre eu prefiro ficar no prejuízo. É isso que eu quero dizer para você. Então, várias vezes já aconteceu, uma pessoa que trabalhou comigo, o Johnny conhece, trabalhou comigo há muitos anos, e ele chegou para mim e falou assim, olha, eu estou pedindo conta e vou abrir uma concorrência, eu vou abrir uma oficina, o mesmo nome, o da sua, vou abrir uma concorrência, estou pedindo conta, mas gostaria muito que você pagasse todos os meus direitos. Aí eu peguei... Ele foi honesto, né? Querendo ou não, ele... Foi sincero, cara foi de honesto, pau, mas... e eu valorizo isso. Não, Eu valorizo isso, cara. Eu valorizo muito isso, cara. Não foi canalha. Não, cara. Pô, bicho, tá chegando... Pô, cara, tô chegando atrasado porque eu dormi mesmo e perdi a hora. É isso. Tá boa. Sabe? Fica contando história. Cara, seja verdadeiro, cara. Fala a verdade, cara. Sabe? E aí ele chegou pra mim e falou, olha, tô pedindo conta e vou abrir uma oficina com o nome Monobloco também e tal. Claro, muda alguma coisa ali, mas tô pedindo conta, cara. E eu tô precisando que você me pague tudo. Ele tinha muitos anos comigo e eu falei assim, tá bom, vou te pagar todos os seus direitos e obrigado por tudo, que Deus te abençoe, sabe? E bola pra frente. Eu não sou aquele tipo de empresário, de pessoa que fica, ó, tá pedindo conta, faz a carta de demissão aqui e tal. Eu não vou, ainda que a pessoa não foi um bom colega de trabalho. Às vezes é livramento. Eu prefiro perder, cara. Eu prefiro perder. Mesmo a pessoa pedindo conta, eu não sou aquela pessoa, faz a carta aqui então. Não vou dizer para você, só se for um cara realmente, assim, uma pessoa que realmente... não me lembro de ter acontecido isso, então... Eu falo que até quem não merece, se quiser, a gente deixa ir. É livramento. Mas eu quero aqui também mandar um abraço para a minha equipe da Monobloco, e depois a gente vai entrar, não sei se vai dar tempo, da MEC Revisão, né, que nós temos uma outra empresa, MEC Revisão Automotivo e MEC Rio, na verdade são 3 empresas, né, então sem ser Monobloco. Então, quero mandar um abraço aqui para a minha equipe lá da MEC Rio, MEC Revisão, não só de toda a equipe, minha sócia lá, minha esposa e a minha sócia Vivi, um abraço para toda a equipe. Nós temos uma equipe muito competente na parte, não só da Monobloco, um abraço para o pessoal da Monobloco aí também, minha equipe de trabalho, obrigado por tudo. Nós temos uma equipe muito competente na parte profissional, mecânico, de ponta, de qualidade, não só na Monobloco, na parte de desempenho de estrutura veicular, como quadro, longarina, eixo traseiro, né? Uma equipe muito competente na Monobloco e na MEC Revisão também. Nós temos uma equipe de ponta, desde o escritório, as meninas do escritório, um abraço e um beijo. Endereço da MEC? A MEC, ela fica na rua 24 de maio, 352, no bairro do Riachuelo também, fica na mesma rua da Monobloco ali. Né? A MEC é uma outra história, o Johnny vai me perguntar sobre a MEC, a gente já vai entrar nesse assunto. Até eu fiquei curioso agora. Nesse assunto aí. Mas assim, um outro milagre que Deus fez na minha vida. Mas vai lá. A pergunta que eu tenho para te fazer, na verdade eu não sei nem se é uma pergunta, mas é a história nossa, né? Que eu vou dizer nossa, porque nem sempre quem é o melhor é o que vende mais. Nem sempre quem é o melhor é o que vende mais. Por quê? Às vezes você é o melhor, mas você não se expõe, você não faz investimento em marketing, em captação, você não pensa em trazer mais clientes, mas você é o melhor. Só que você não vai vender mais por causa disso. E aconteceu isso com o Max. A gente chegou e falou, Max, a gente tem como te ajudar, mas você precisa me ajudar. Então a gente começou a fazer, na época era post, né? E os posts não funcionavam. Eu falei, Max, vou usar o teu rosto. Ele, pode usar. Comecei a usar o rosto. Falei, Max, preciso que você apareça. Ele falou, eu não sei falar não gosto de falar não. Falei, Max, vamos gravar um vídeo. Gravou um vídeo, ele tô assim, tô doido. Mas gravou, começou a botar cara. Hoje o Max fala, tudo que deixar ele fala. Então assim, às vezes, se você se posicionar com a honestidade, com a transparência, por exemplo, no seu caso, mas como uma empresa, você investir nisso vai trazer mais visibilidade e mais propósito para a tua marca. Não é isso? Com certeza. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado, né? Eu sempre trouxe essa frase comigo e esse sempre foi o meu trabalho, que é o trabalho da rua. Eu sempre fui da rua. Eu sempre fui aquele vendedor da rua. Então, realmente, quem não é visto não é lembrado. E essa questão que o Johnny falou, realmente, eu era muito travado. Eu acho que todo mundo, né, não tem muita intimidade com a câmera, né, no começo. Mas, assim, mas depois você vai se soltando, você vai
Isso é muito novo no Brasil, né? Essa parte aí de se expor de frente a uma câmera e falar e tudo mais. Mas, assim, eu sempre sei muito o que... Eu não preciso de roteiro. Eu só precisava perder a timidez. Falei pra ele. Falei, vou fazer um roteiro. Ele falou, não, faz o seguinte... Me pergunta e deixa comigo. Eu transformei ele num monstro. A gente, no começo, eu ficava, Max, vai falar isso. Ele é durinho, assim, isso aqui. Comecei a falar pra ele, falei, não, Max, vamos fazer assim. Dei uma mentoria de como se faz, montei. Ele falou, não, cara, deixa comigo. Foi gravando. Então, assim, às vezes você não quer aparecer, não quer gravar. Cara, é bobeira. Você começa a fazer, acostuma. Então, assim, você precisa, assim, porque vai mostrar quem você é, o que a sua marca acredita, qual é o propósito da sua empresa. E as pessoas, elas não compram coisas, serviços e produtos. Elas compram a pessoa que está por trás daquela marca, daquele negócio, daquele produto. Então, se você quer, você tem que mostrar o porquê, porque a pessoa vai ver realmente qual é a transformação que você vai levar e o porquê. Pessoas compram de pessoa. Então, se você não investe no seu posicionamento, fala comigo que eu dou um jeito. Eu escutei uma muito boa, né? Uma pessoa que era de fábrica, começou a gravar um desses influencer aí, e falou, gente, eu ficava dentro de uma fábrica, como você falou, eu fico lá mexendo, mão na graxa, não sei o quê. O que é gravar 1 horinha? Pô, isso aqui é gostoso, a gente aqui no ar-condicionado gravando. É prazeroso. E ele achou, né? Só tem 1 hora? Não, ele falou que é mais. Por quê? O que acontece? O Max, ele foi me autorizando. Esses dois são. Nem todo mundo é assim, não, tá? Tem empresário que ele não aceita a ideia. Chega de marketing e fala, vamos fazer um marketing. O cara não quer fazer. Esses dois não. Eu falo assim, cara, vamos fazer isso. Ele, Johnny, vamos embora. Johnny, vamos fazer? Vamos embora. Às vezes ele fala, não quero, mas vamos embora. E faz mesmo não querendo. Agora ele já está acostumado, mas ele, não, vamos lá, fala, eu não quero nem ver. Fez e tá bom. Então, às vezes, a pessoa não quer fazer porque ela ainda não está acostumada. Mas se você bota aquilo como uma rotina, você consegue fazer. E o Max, ele já tem vídeos que eu botei no YouTube sem ele saber. O vídeo dele tem 100 mil visualizações no YouTube. Tem vídeo dele no Instagram que a gente fez dentro da gestão, que tem 80 mil, 30 mil, 50 mil vídeos. Por quê? A gente sabe posicionar ele e outra. Ele resolveu mostrar a cara e falar, olha, eu sou isso, a empresa é isso, não tem por que eu não mostrar a cara. Então eu vou botar a cara. E isso funciona. Aconteceu isso e mais, eu vou pedir pro Max falar, porque ele ainda não falou o que eu quero que ele fale, porque assim, tá dentro da minha cabeça. O pessoal, minha filha fala, Peugeot? Ah, Peugeot. Por quê? A gente entrou, falei, Max, foi o seguinte, para chamar atenção, é estratégia. Falei, Max, vamos falar de carro. Aí, não, deixa comigo. Falei, então faz o nome do carro primeiro. Aí ele fala, Peugeot, você que tem um Peugeot, e não sei o que, não sei o que lá. Ele desenrolava. Dá jeito em Peugeot também? Não, com certeza. Tem Deus. É um carro bom, Eu tô brincando. Tem Deus no caminho. Se tem Deus no caminho, se ele não resolver, ele bota a mão, ora e o carro. Aí ele fala, Peugeot, Fiorino, sei lá, e todo. Eu falava, Max, fala. Aí ele já falava o nome do carro, qual era o problema. O carro tá puxando, eu já sei tudo, ó. Se o carro tá puxando, o pneu tá comendo demais, tá ouvindo um barulhinho que você não sabe, o carro tá com uma direção estranha, tá torto. Vem aqui, Max Monobloco, 24 de maio. Cara, eu falei pra ele, funciona. As pessoas passam lá e reconhecem ele, por quê? Ele tá viralizado não no mundo, mas onde ele precisa estar, porque o negócio dele é um negócio local. O cara que vem de São Paulo para Monobloco, o cara não vai resolver o problema. Agora, ele é conhecido onde ele tem que ser conhecido. Se ele abrir outros negócios, ele expande. É ou não é? Não. E na MEC também. Eu falei, Max, ele começou a fazer um trabalho na MEC, mas a MEC ainda era diferente. Então, conta pra gente como é que iniciou o trabalho da MEC. Também foi em questão de empreendedorismo, foi uma coisa que... vamos falar que foi Deus de novo. Não, com certeza, é sempre Deus, né, cara? E o que é a MEC? Eu vou falar, mas aqui, falando essa questão aí que o Johnny falou, realmente, eu não invisto muito na minha rede social, o Johnny tem me ajudado bastante, investir mesmo ali pesado, fazendo um vídeo, eu não tenho nem esse tempo ainda, preciso melhorar nisso. O Johnny, o Júnior tem me ajudado bastante, a gente vai melhorar essa questão da rede social. Falta tempo também, esqueci do detalhe, fala essa parte, Max, porque essa parte... quer que eu fale? Eu quero que você fale essa parte assim, ó. O carro tá puxando, porque o cara não sabe o que é o problema, cara. Pra eu entender, o ramo de mecânica é muito difícil. Pra você entender o problema que ele resolve, é só quando tu tem um problema e o mecânico é o mecânico que sabe qual é o problema que o Max resolve. Tu não sabe, tu fala assim, cara, meu pneu tá comendo aqui não sei o quê. O cara fala, não, troca o pneu, aí tu troca o pneu. Aí o cara fala, não, meu pneu continua, faz um alinhamento de direção. Não é. Aí o cara fala, cara, teu carro, bateu o carro. Aí o cara, bati o carro. Então, pra mim, o que eu quero qual é o problema que a Monobloco resolve? Entendeu? Fala isso que eu tô falando, porque a pessoa não sabe. Eu juro pra você, eu falei, Max, eu preciso entender teu negócio. E aí, conversando com ele, eu falei, cara, isso aí, o cara que tem carro, às vezes ele não sabe.
É mentira? Não, é verdade, é verdade. Bom, vamos lá. A gente tá lá na rede social, né? Você vai ver eu sempre falando assim: fala galerinha, Max Monobloco aí mais uma vez. Teu carro tá puxando, tá tendo desgaste irregular do pneu, o mecânico, o alinhador não tá resolvendo, tá fazendo barulho. Max Monobloco resolve. É isso, entendeu? Porque assim, às vezes tu tem um problema, às vezes, quando alguém fala comigo, eu falo na mesma hora, cara, meu carro tá com a direção torta. Falei, cara, então pulando o Max pra ir dar uma olhada. Pô, meu pneu tá comendo. Eu falei, meu irmão, não troca o pneu, vai lá ver. Então, sabe, mas a Mac é outra história, né? Conta aí, senão a gente não vai... Mas rapidinho, antes da gente entrar na Mac, o Johnny, ele foi meu cliente primeiro, né? Hoje eu sou cliente do Johnny, né? Eu sou cliente da S2 Digital, que atua nessa parte da internet e tudo mais, do Google lá. Inclusive, quero recomendar que a S2 Digital faz um trabalho maravilhoso. Mas, assim, ele foi meu cliente primeiro, tá? Foi, é verdade. Indicação. Indicação. E eu quero contar um fato aqui que aconteceu quando eu atendi o Johnny. Ele me falou, olha, meu carro tá com esse problema, ninguém tá resolvendo. Então, ali, falei, Johnny, vamos fazer o seguinte. Se eu resolver o problema do seu carro, você me paga. Se eu não resolver, você não me paga. Eu falei isso para o Johnny. Eu não conhecia o Johnny. Aí o Johnny falou assim, pô, beleza, mete bronca. Autorizou, resolvemos o problema do veículo dele, cliente satisfeito. Depois ele me fez o convite, né, da gente fazer parte ali desse projeto da S2 Digital, que é uma empresa já sólida no mercado. Hoje eu virei cliente do Johnny. E aí eu falei pro Johnny assim uma vez, Johnny, lembra o que aconteceu com você? Eu quero falar na rede social. Eu quero falar pro meu cliente assim, olha, vamos fazer o seguinte, se eu resolver o problema do seu carro, você me paga. Se eu não resolver, você não me paga. Porque é o que eu acho justo, é o que eu penso e é o que eu gostaria que fizesse comigo. Aí o Johnny falou assim, Max, vou falar a verdade. É Brasil. O Johnny falou assim, Max, olha só, cara, não fala se essa questão de se eu não resolver, paga e tal. Por quê? É Brasil, cara. É verdade que tem muita oficina duvidosa, muita oficina que engana as pessoas, e aqui não só a oficina, né? É o pedreiro, é o eletricista, é o Brasil, né? Está cheio de 71 e enfim, espalhado nesse Brasil. Mas assim, nós acreditamos que a maioria são pessoas honestas. A maioria das oficinas são honestas, a maioria dos pedreiros, dos eletricistas, dos advogados, dos médicos e etc. A maioria são honestos. Então o Johnny falou assim, então assim como tem muita oficina desonesta, Max, tem muito cliente também, pessoas desonestas. Então quando você falar para ele assim, ó, se não ficar bom, você não me paga. Rapaz, eu caí nessa, né? Eu não ouvi você, fui falar pro cliente, ó, se não ficar bom, você não me paga. Resolvi o problema do carro. O carro parou de puxar, parou de fazer o barulho. E o cliente, na hora de pegar o carro, cara, começou, mas o carro ainda tá assim, mas agora ele não queria me pagar, sabe? Mas abri mão, como sempre, eu faço sempre por menos, enfim, né? Até meus colegas de trabalho falam, tu é muito bobo. Tem que tomar cuidado. Eu acredito muito nisso. A gente lá no La Plancha, a gente tem nosso serviço de catering, que é o La Plancha em sua casa, e aí... Explica aí, porque pode ser que ele não saiba. O que é o La Plancha em sua casa? A gente leva a experiência do La Plancha, que é o que a gente serve no nosso restaurante, para sua casa, o seu conforto de casa. Então, assim, vou fazer meu aniversário, 15, 20 pessoas, 50, até 100 pessoas a gente faz. Então, a gente vai lá, leva o chefe, faz a paella na hora. Muitas vezes eu vou pessoalmente, faço a paella também. Isso aí tem um pouco. Mas... O Júnior, para quem não sabe, é da área da gastronomia, mais especificamente os seus pratos, só nível de curiosidade. Trabalha com o que especificamente? Frutos do mar, comida espanhola, mas a gente também faz a parte de... Tem o restaurante de comida nordestina, que é comida brasileira. Sim, sim. Isso aí já é a parte de carnes. Legal. Então, assim, né? E a gente tem o serviço de catering que o cliente vai lá, pega o orçamento comigo, eu mando o orçamento, fecha comigo, pergunta a forma de pagamento, não, deixa eu fazer o teu evento, depois tu acerta comigo. Aí, internamente, né, a esposa fala assim, você é maluco? Você vai fazer não sei o quê? Um evento, às vezes, dá 15, 20 mil reais um evento. Você vai fazer e se ele não gostar, então já não tem esse risco, ele vai gostar. Sim. Garantiu. Então, assim, não estou preocupado. Vem por indicação. É o que deve acontecer lá. Chega indicação da indicação da indicação da indicação. Então, o mesmo tratamento que eu faço para você, você me indica alguém, é que você indica a pessoa para mim, é porque eu confio. Com certeza. Então, é o mesmo tratamento que eu vou dar. E vou. Então, eu recebo também só depois do evento. Eu faço o evento, não sei o quê, num sábado à noite, na segunda eu mando, o Pix foi esse, a quantidade de pessoas foi essa. E
Eu tive, por exemplo, eu só tive um problema que foi, a pessoa me contratou para 30 pessoas, foram 27, ela, mas só foram 27. Eu, tá bom, eu sou igual você. Então é 27, faz uns 27. Isso, Vai faz te por fazer menos, feliz? faz por menos. É, uns 27, é isso que vai fazer. Então a gente faz, mas normalmente eu não tenho, pelo contrário. A pessoa agradece e ganha confiança. E a gente precisa hoje, né, confiar nas pessoas e ganhar as verdade. confianças. Eu acho que isso é legal. Não, a gente precisa Eu defendo a mesma metodologia que Não, a você. gente precisa dar um crédito de Vamos confiança. para a assim. MEC para não esquecer, porque é uma história também que eu acho muito bonita de contar. Para quem é empreendedor, é muito difícil você conseguir qualquer coisa. E o Max, ele fez uma coisa que é muito difícil, que ele sempre foi correria de rua, de trabalhar, e sendo empreendedor ele não parou. Ele, como empreendedor, ele continuou tentando buscar novas oportunidades, e apareceu uma oportunidade que ele não tinha como assumir. Então, às vezes, você tem uma oportunidade e você fala, cara, eu não tenho como fazer, mas você vai dar um jeito de fazer, ou você vai procurar pessoas, ou vai procurar fornecedores, ou vai procurar, você vai dar um jeito de fazer. Então, se você quer realmente fazer alguma coisa, você vai dar um jeito de fazer. Não pode existir e se unir de pessoas que também pensam como você, porque de repente o cara pode não ser teu sócio, mas ele pode falar, cara, te dar um conselho, ou então indicar alguém que te direcione, que você chegue à solução. E aí, como é que a MEC surgiu durante a Monobloco? Falamos isso mais cedo, né? De ambiente, né? Exatamente. As pessoas têm que estar no ambiente, têm que estar alinhado para onde você quer chegar, né? A MEC, ela nasce assim, né? A Monobloco, né? Primeiramente Deus sempre. A Monobloco, ela abre a MEC, né? Um ano que eu assumi a Monobloco, com essa dívida toda que eu já falei, de quase $500 mil, negociei ali com os meus credores ali, né? Enfim, com os comerciantes ali e tudo mais. Negociei, parcerei com o governo também, com os bancos, e fui para a rua. E eu quero aqui agradecer os alinhadores, meus amigos, meus irmãos, e já pedir desculpa para vocês por não estar mais perto de vocês, porque hoje eu estou dentro da Monobloco no atendimento e da MEC também. Então, mas vocês sabem onde me encontrar, Max Monobloco, lá do Monobloco do Riachuelo, na rua 24 de maio. Então, agradecer vocês aí, porque vocês fazem parte dessa história, os alinhadores, os lanterneiros, os donos de oficina, que sempre lembrou de mandar carro para o Max da Monobloco. Mesmo quando eu era funcionário lá da Monobloco, os meus alinhadores, meus amigos, meus irmãos, os donos de oficina falavam assim, Max, eu não mando carro para a Monobloco, eu mando carro para o Max. Cara, isso é muito forte. Os amigos falam, Max, eu não mando carro para a Monobloco, eu mando o carro para você. Aonde você tá? Aí eu falava, eu tô na Monobloco, na época, né, filial tal. Aí ele falava, então eu vou mandar para lá, onde você tá. Aí eu daqui a pouco ia para outra filial. Max, você tá onde? Agora eu tô na Monobloco do Riachuelo, então eu vou mandar para a Monobloco do Riachuelo. Então, assim, essa confiança você conquista. Então, a MEC nasce por causa dessa confiança. Quando eu assumo a Monobloco na pandemia, quebrada, com quase $500 mil de dívida, um ano depois que eu assumo a Monobloco, cara, um ano depois, trabalhando, porque eu fui para a rua, né, assumi a empresa, deixei os colegas de trabalho na empresa e fui para a rua. E falei para os meus colegas lá, alinhadores, né, donos de oficina, falei, olha, agora eu assumi a empresa, poxa, preciso levantar ela quebrou na pandemia, agora eu não tenho mais patrão nem sócio, eu sou o dono da empresa, assumi uma dívida, me ajuda. Eles me ajudaram, começaram a mandar carro, e aí um ano depois, cara, nós já estávamos atendendo eu posso falar o nome da locadora? Pode. Posso falar o nome da locadora? Pode. Nós estávamos atendendo uma locadora, a Localiza, na Monobloco. Então eu quero aqui, pessoal, isso aqui é muito legal. Eu reuni a minha equipe ali da Monobloco, a minha equipe de 4 funcionários, 4, 5 funcionários. Mas Quantidade não é. E aí, né, ali estava a Vívia, né, na época era minha funcionária, né, era a pessoa do escritório, e eu falei, olha só, quantos carros da Localiza a Monobloco está fazendo? Aí ela falou assim, a gente faz 8 carros por semana, uma média aí de 30 a 40 carros por mês da Localiza. Então, a gente fazia, média, 40 carros da Localiza por mês na Monobloco, né? Então, era muito pouco mesmo, né? Transformado isso em valor. E eu virei para ela e falei assim, nós vamos fazer 400 carros da Localiza por mês. Todo mundo riu na mesa, é claro, né? Eles acharam que eu estava contando uma piada ou uma história, ou brincando, mas não, pessoal, eu estava ali exercendo o poder da palavra, né, e a fé.
né? Porque eu creio que o que sai da nossa boca, quando você fala com fé, acreditando em Deus, a chance de se cumprir é muito grande. Então, todo mundo riu, brincou. Eu falei, nós vamos fazer 400 carros. Nós vamos fazer 400 carros. E eu falei para ela, nós vamos abrir uma empresa por nome de MEC, porque Deus me trouxe esse nome em casa, né? Eu brinco com a minha esposa que a hora que eu mais trabalho e empreendo e cresço é quando eu estou em casa, concentrado, né? Ou no comércio, olhando os comércios, o que está dando certo, o que está dando errado. Porque quando você está dentro da tua empresa trabalhando, você não consegue pensar em nada, nenhum projeto, nada. Você consegue pensar em solucionar o problema daquele carro, daquele cliente. Mas quando você está fora do teu negócio, você consegue pensar como crescer, o que fazer, que comércio está dando certo, aonde investir. Então a MEC nasce no quarto da minha casa, eu num silêncio total, orando a Deus, veio esse nome, MEC. Né? Então eu falei, vou abrir uma oficina com esse nome. Não me pergunte por quê, porque eu não sei. É coisa de Deus. E lá na Monobloco, nesse dia, tinha que fazer um embolso lá, quebrar alguma coisa, eu fui lá, quebrei, estava lá embolsando, trabalhei a minha vida toda com obra também, como ajudante de servente, e eu estava lá todo sujo, a caráter de pedreiro mesmo. Quando encosta uma Land Rover branca, sai um empresário muito bem vestido de dentro do carro e fala assim, eu quero falar com o Max se encontra? E o pessoal, olha, o Max é aquele lá. E ele falou assim, você que é o Max? Eu falei, sim, sou eu. E ele falou assim, rapaz, eu acabei de chegar do Espírito Santo, eu sou um empresário lá, sou empresário aqui no Rio também, e eu tenho um galpão aqui perto do Maracanã e eu estou querendo alugar. E em frente tem um borracheiro. Isso é que é legal, você ter um bom relacionamento, né, cara? O borracheiro falou assim, vai lá e fala com o Max. Eu vim aqui falar contigo, né, se você quer realmente alugar o meu galpão. Vamos lá? Eu falei, vamos lá. Assim. Não fui lá contigo um dia. Então, o Johnny teve lá. Ele falou bem, né? O network é importante, relacionamento é importante, né? Com certeza. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu todo sujo de obra. Eu falei, peraí que eu vou pegar uma capa para botar no carro do senhor, que a gente lá na Monobloco tem esse cuidado de encapar o carro, né? Isolar o volante. Aí ele, não precisa, vambora. Aí entrei no carro dele, cheguei lá no galpão dele, um galpão muito grande. Eu estava me sentindo muito pequeno, porque enquanto eu conversava com aquele empresário, a caráter de pedreiro, né? Naquele momento, né, eu falei assim, Senhor, eu conversava com Deus na minha mente, eu não tenho dinheiro para alugar esse galpão, perto do Maraca, um galpão muito grande, eu não vou ter dinheiro, meu Deus, faz uma obra, Senhor. E aí aquele homem virou para mim e falou assim, aí, a chave está aqui, o galpão é teu. Eu falei assim, não, calma aí, qual é o valor do aluguel, o depósito, como é que vai funcionar isso? Ele falou assim, eu estava pedindo 18 mil, tá? Mas eu vou fazer um negócio para você, e depósito de 3 meses. Ou seja, 18 mil vezes 3. Mais um dinheiro. Eu pagando a dívida da Monobloco, sem condição nenhuma. Aí ele pegou e eu falei assim, olha, eu não tenho condição. Ele falou assim, eu não te conheço, nunca te vi. Acabei de chegar do Espírito Santo. Vamos fazer um negócio? Segura aqui a chave. Não, segura a chave. Aí eu peguei a chave. Quando eu peguei a chave, ele falou assim, me dá 10 mil por mês, não precisa de depósito, não precisa de luva, não precisa de nada. Entra para dentro e vai trabalhar. Aí eu falei assim, peguei a chave e falei assim, no nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela confiança. Aí ele falou assim, ó, tô indo embora, o galpão agora tá contigo. Fui na casa de material, né? Não tinha nada, né? Tinha nada, não tinha nada. Entrei na casa de material ali, que a gente tem crédito, a gente não tem dinheiro, mas tem crédito. Tem né? amigo. Tem amigo. Tem amigo network, tem tudo. Né? Peguei lá tudo para pagar depois na casa de material lá de um grande amigo meu, ali na rua 24 de Maio mesmo, e comecei a obra. Aqui mora uma estratégia que eu sempre atribuo ao Espírito Santo. Ele sempre me guiando em tudo. Eu não tinha funcionário suficiente para entrar naquele galpão, eu não tinha que fazer obra, eu não tinha mecânico especializado para atender a Localiza e fazer os 400 carros, que era o meu sonho. Lembrando que eu fazia 40 carros da Localiza e eu queria fazer 400, 10 vezes mais. Precisava de área. Elevador, e o elevador? Elevador não tinha nada, o galpão estava vazio. Eu fui lá com ele no dia que eu que botar os elevadores que o cara foi analisar lá. O galpão estava vazio. Então, não tenha medo, cara. Não tenha medo. O medo bloqueia a gente. Não tenha medo. Coragem, fé em Deus, trabalhando certo, honestamente. Agora eu vou te falar a estratégia que o Espírito Santo de Deus trouxe na minha mente.
A Localiza, ela tem dentro dela, na época tinha, não sei se tem hoje, várias concessionárias prestando serviço para ela. E como que ela faz? Ela deixa os funcionários lá dentro da Localiza. Funcionário das concessionárias dentro da Localiza. E lá dentro da Localiza tinha várias concessionárias. Então, eu cheguei na Localiza, a orientação que o Espírito Santo me deu foi essa. Eu cheguei na Localiza, procurei um dos responsáveis pela produção, a parte de consertar os carros lá, e falei assim, quem é o melhor funcionário que a Localiza entende que é uma pessoa boa de trabalho, que bota carro para fora, competente, qualidade, o mecânico é top mesmo, é o cara. Aí eles falaram assim, rapaz, aqui tem várias concessionárias, mas o cara, funcionário da Ford, que trabalha aqui dentro, que carrega isso aqui nas costas, que conserta muitos carros por dia, é o cara que a gente não pode ficar sem ele aqui, é o Felipe, é o Dedinho. Eu falei, é ele, é? Procurei saber quem era o Felipe, o Dedinho, cheguei nele, falei, Felipe, eu sou o Max da Monobloco, né? E da MEC Revisão, lembrando que a MEC nem existia ainda. Mas já existia. Já existia na mente. Vim te fazer uma proposta, rápido, sem muita firula. Pede conta da sua empresa e vem trabalhar comigo. Ele, rapaz, mas tu não sabe nem onde eu trabalho na Ford, estou lá há anos. Pede conta e vem trabalhar comigo. Ganha quanto lá? X. Vou cobrir. Plano de negócio é esse aqui, ó. Botei na mesa. Ele tem certeza? Pede conta, rapaz. Pede conta. Pô, mas aqui na Localiza o pessoal gosta de mim, eu faço tudo aqui. E aí, você vem ou não vem? Aí ele, não, vou falar com a minha esposa. Resumindo, ele veio, botei o uniforme nele, monobloco, né? Na época até monobloco e MEC, botei o uniforme no Felipe e falei, ele é meu marketing agora. Devolvi ele para a Localiza, agora não como Ford, agora como MEC e monobloco. Rapaz, quando o pessoal viu o Felipe com a minha marca, Max Monobloco e MEC Revisão Automotiva, ué, o Felipe agora não é mais da Ford, agora é da Max Monobloco, é da MEC. Aquilo ali foi uma propaganda, um marketing muito forte. Procurei o responsável da Localiza de novo, falei, ó, contratei o teu melhor mecânico, tô com uma equipe competente, profissional de ponta, qualidade, só preciso de carro agora. Aí ele falou assim, olha, a gente aqui não promete carro para mandar para oficina nenhuma. Na medida que vai aparecendo, a gente tem vários prestadores de serviço, a gente vai mandando para eles. Não posso te prometer nada. Ok, obrigado. Eu falei, ó, tá lá o galpão, tá lá os funcionários. E começou a chegar carro, Enfim, pessoal, montei uma equipe, né? A Vívia, que era minha funcionária, trouxe ela para ser minha sócia, porque eu acredito muito nisso. Você dá oportunidade para quem está do teu lado, e não você, pelo menos na minha visão, tá, pessoal? E não você simplesmente traz um gerente de fora, promove uma pessoa, e quem está do teu lado ali batalhando, lutando, precisando ser reconhecido, você não reconhecer essa pessoa e trazer um gerente de fora. Eu prefiro fazer diferente, eu prefiro promover quem está do meu lado. Claro que você sabe com quem você pode contar, né? O lance do CLT que a gente estava falando. Então, uma vez, aqui pegando um gancho rapidinho aqui, uma vez eu cheguei pro meu patrão, ele preocupado em pagar as contas, eu era funcionário da Monobloco, a minha atuação diária de divulgação de cliente era Recreio e Barra, né, e regiões ali, Jacarepaguá, no máximo ali Campo Grande, na época, né, hoje não mais Campo Grande, tem Monobloco lá, agora a gente respeita isso. Mas eu virei pro meu patrão e falei assim, patrão, eu vou acordar às 5 da manhã, eu vou pegar a motinha, CG 125, eu vou Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Itaipava, vou vir descendo, Piabetá, Raiz da Serra e Saracuruna, nessas áreas tudo não tem monobloco. Eu vou divulgar essas áreas todas. Vou acordar às 5 da manhã e vou para esses lugares. Né? E vou botar o nosso nome aqui da Monobloco, aqui, nessas oficinas, nessas concessionárias. Eu vou botar esses bairros de cabeça para baixo. Ele não me pediu isso, cara. Eu era CLT, te respondendo. Ele não me pediu isso. Ele falou assim, você faria isso? Eu falei, faço. Dependo do meu salário. Dependo do meu emprego. Quero crescer do teu lado.
Pô, quero um dia ser dono do meu próprio negócio. Eu não tô fazendo só para você não, cara. Eu tô fazendo isso por mim também. Eu tô fazendo isso por mim. Eu falei, só te peço uma coisa. Tu me dá todo dia R$20 para almoçar. Poxa, é R$20 e a gasolina, né? Era 10 do almoço e 10 da gasolina na época. Eu falei, pô, me deixa com R$50, porque se furar um pneu, é isso. Mas aí, voltando ao assunto da Mac rapidinho, difícil a gente encontrar hoje, eu falo, é difícil a gente encontrar realmente pessoas com esse nível de dedicação, cara. Com essa visão, sabe? Não quer trabalhar. Não quer trabalhar, sabe? Acho que está fazendo a mais, não por eles, está fazendo a mais pelo patrão. Exatamente. As pessoas querem emprego, segurança, estabilidade. Se tiver que trabalhar, é outra coisa. Porque trabalho tem. O cara vem se bala no sinal, o cara faz um negócio, compra e vende. O cara, se precisar, o cara dá um jeito. Agora, o pessoal quer uma falsa estabilidade, digamos assim, né? Mas não quer fazer a mais. É isso aí, quer emprego, não quer trabalho. Então é isso, a Mac nasce dessa forma, né? Assim, eu aluguei esse galpão, tive a orientação da parte de Deus para poder contratar esse profissional de ponta, né? Que era muito bem requisitado lá na Localiza na época, na Ford, veio trabalhar comigo, entendeu? Trouxe outros profissionais para trabalhar, aluguei esse galpão e fui para cima. E começou a chegar carro, ao ponto de comecei a trabalhar com a Unidas também, né? Aí conseguimos conquistar a Unidas e depois conseguimos conquistar a Movida também. A gente presta serviço para Localiza, Movidas e Unidas. Praticamente todo mundo, né? Lá na Mac Revisão Automotivos. Já prestamos serviço para outras locadoras também, no caso da Foco, hoje não está mais com a gente. Mas hoje a gente atende TecBan, a gente atende LM, a gente atende TicketLog, a gente atende outras empresas que eu não vou lembrar aqui agora, que são muitas empresas, mas as principais são essas. E o cliente final, você já atende também? Sim, nós atendemos o cliente final na Mac Revisão Automotiva, inclusive é um trabalho que a gente está fazendo para poder captar mais esse cliente, porque a Mac ela se especializou muito em empresa, mas nós estamos abertos, tá, pessoal? O pessoal da Mac está aberto lá para atender você, cliente final, né? Você que é o dono do seu carro e quer dar uma manutenção no motor, né? na embreagem, na suspensão, né? Enfim, você que quer essa parte de ar-condicionado, suspensão, a gente faz lá também um alinhamento também. O alinhamento, eu vou falar um negócio com vocês aqui. Vocês não são do ramo, não vão entender. O alinhamento em um pneu, ele não é um produto que eu faço força para buscar, sabe? Não faço na monobloco e nem faço muita força para buscar esse produto de alinhar carro e vender pneu na Mac Revisão. Não, esse não é o meu foco. Eu, como cliente, acho que eu sempre estou sendo enrolado. Fazer um alinhamento, tem que fazer isso aqui. É um ramo complicado. Eu tenho alinhamento lá na Mac Revisão? Tenho. Uma máquina até bem simples. Tem um pouquinho de pneu? Tem. Mas é para atender mais aquele cliente que já me conhece. Um cliente amigo que já confia no meu trabalho. E atender as empresas também. Eu não busco esse mercado, que é um mercado muito complicado. É um mercado que eu vou ser sincero aqui, que eu não tenho nem vontade de entrar. Pneu, alinhamento, eu não tenho vontade de entrar nesse mercado, não vou entrar no mérito aqui, tá bom, pessoal? Mas assim, eu prefiro atuar lá na Mac e a gente já atua nessa área. Motor, embreagem, ar-condicionado, elétrica, parte de elétrica a gente faz. Mas era Fiorino? Fiorino. Vou mandar minha Fiorino pra lá, hein? Fiorino eu sou especialista. Parada 6 meses. Eu não confio em mais ninguém. Eu preferi deixar ela parada do que mandar pra oficina. Fiorino na monobloco a gente é especialista. Inclusive eu tô com 2 lá hoje fazendo. E aí, falei sério, tá parada 6 meses que eu cansei de mandar pra oficina e voltar com os problemas do carro. Falei, deixa isso aí parado. Provavelmente, a partir de agora, ele vai acabar aparecendo mais na Mac, porque como tá fazendo aqui, a gente vai mandar pra Mac para eles botarem essa visibilidade aí do Max lá também, porque, querendo ou não, a credibilidade dele passa a barreira. E a gente tá chegando praticamente ao final aí. Tem mais alguma coisa que você quer perguntar? Assim, eu gostei muito, aprendi um pouquinho do negócio. A pergunta que eu tô curioso é assim, pagou as dívidas todas? Paguei 90, a dívida que ele se refere é a dívida de 500 mil né, da monobloco, eu paguei 90% das dívidas. Parabéns. Já, né, paguei um pouquinho só, 10% dela está financiado a parte do governo, né, só, né, a parte fiscal do governo, que eu estou pagando ainda, né, e
2, 3 anos já estou terminando também, mas a parte de banco, botei o salário da galera em dia, né, na pandemia, quando meu ex-sócio quebrou, enfim, acertei toda a parte do aluguel que estava atrasado também, enfim, arrumei a casa, graças a Deus, né? A gente tem que fazer outros podcasts. Do limão fez a caipirinha. E só respondendo aqui, eu sei que está chegando ao final, mas assim, fazíamos 40 carros da Localiza na monobloco, o sonho era fazer 400. Nós já passamos dos 1.000 carros por mês na MEC, né? Hoje, pela monobloco, eu não atendo locadora, eu sou especialista na monobloco em atender os mecânicos, as concessionárias, as seguradoras, o borracheiro e atender o cliente particular, na monobloco. A monobloco, a parte de cliente particular, sempre dando essa ajuda, vamos dizer assim, trabalhando em parceria, melhor dizendo, com as oficinas. Monobloco é cliente particular. A MEC, a gente se especializou em empresa. Então, hoje, na MEC, aqui agora eu não estou falando de monobloco, na MEC já passamos dos 1.000 carros por mês, tá? Caiu um pouco, o movimento caiu um pouco agora, a gente às vezes faz 800 carros. Você segmentou, né? Praticamente, monobloco para atender um nicho e a MEC para atender outro nicho. São dois públicos diferentes, são dois nichos diferentes. Monobloco estrutura, né, trabalhando em parceria junto com os donos de oficina, né? E cliente particular, só estrutura. Frota. E a MEC atende a parte de empresas, locadoras, tudo quanto é empresa que precisa dar manutenção nos seus veículos. Tem uma empresa que com é a MEC. Frota de caminhão, de carros. MEC. Aí é MEC. Legal. Aí nós temos na MEC aproximadamente 20 funcionários. Na MEC, né? Mecânicos são muitos, eletricista. Eu estou com problema no módulo. Se é algo muito específico que eu não resolvo, deixa o carro porque eu vou resolver, nem que eu tenha que buscar parceiros especialistas na parte de módulo e tal. Enfim, mas a gente vai resolver o problema do carro. Eu vou te dar nem que seja uma solução, uma orientação. Se eu não resolver, pelo menos te indicar alguém de confiança, eu vou te indicar. Então é isso, a MEC, a gente conseguiu chegar nesse objetivo e a gente pretende avançar e muito mais. Então, sonhar, acreditar, não ter medo, foi o que eu falei. O resumo, não é isso? É isso aí. Perseverar e não procrastinar. É isso aí. E tudo na mão de Deus, né? Sempre honra e glória ao nosso Deus, que sem Ele nada somos. Quem dá a oportunidade, a inteligência, quem dá a saúde, quem dá tudo é Ele. É Papai do céu. Assim, se você quer empreender, você quer empreender ou é empreendedor já, tá vendo a gente na rede social, ainda não viu esse episódio do Max, do podcast, você precisa ver porque é uma história de superação, uma história de vida, mas de empreendedorismo, mas de mostrar que existem os dois lados e que você pode sim se transformar. Então, às vezes, a gente traz as pessoas aqui justamente para isso, para inspirar vocês e também aprender. Porque coisas que ele passou aqui para a gente, você pode aprender, transformar o seu negócio ou se inspirar e perder o medo ou procurar ambientes que te tragam para uma melhora. Então, evoluir. Então, nosso podcast é para ajudar você a se desenvolver, trazer dicas de empreendedorismo, trazer histórias de relevância. Então, vou te agradecer, Max. Estamos chegando no final. Obrigadão mais uma vez aí. Eu que agradeço. A história é muito boa. De repente vai ter que fazer outro, né? Max. Eu que agradeço. Eu quero aproveitar a oportunidade, né? Aqui rapidinho, com rápidas palavras. Eu sou formado em técnica e mecânica industrial, dono da Monobloco e dono da MEC Revisão Automotiva. Estamos ali no bairro do Riachuelo, ali na rua do Riachuelo, né? No bairro do Riachuelo, na rua 24 de maio, Monobloco 531, a MEC 352. Vou repetir, rua 24 de maio, no bairro do Riachuelo. Sou formado nessa área, técnico mecânica industrial, então eu sou especialista na área de estrutura veicular. Então você tem seu veículo, vai comprar seu veículo, está na dúvida, será que o carro bateu, será que não bateu, será que eu compro, será que eu não compro? Você também pode me contactar nas minhas redes sociais, entrar em contato, né? Nós temos um trabalho também que a gente faz e a gente cobra por esse trabalho, para que eu vou até você ou você vem junto, a gente vai ver esse carro antes de você comprar, eu levo um mecânico junto da parte de motor e caixa e eu sou a pessoa especialista na área de estrutura. Você pode estar me contratando para fazer esse trabalho para você também, antes de comprar um carro, saber se ele já foi batido, como que está motor e caixa, a gente faz esse trabalho também. Terceira empresa, então. Eu falei, isso acontece muito. Eu falei pro meu cunhado está com problema no carro, eu falei isso para ele, falei, cara,
for comprar outro carro, mesmo que seja em loja, liga pro Max. Cara, é um investimento, porque se você Sim. compra um carro com problema, tu vai arrumar um problema bem maior. Então, gente, chegamos aí ao final. Queria pedir para vocês se inscreverem mais. Gostaram da história? Deixa aí um comentário. Envia, né? Que é o mais importante pra gente. A gente tá começando, então envia para aquela pessoa que você fala, cara, pô, muito maneira a história do Max, vou mandar para alguém. Envia pro seu amigo, pro seu familiar, para alguém que te inspire. Se inscreve no canal nas redes sociais. O Max, ele vai passar a usar o pessoal dele que ele não usava, mas eu falei para ele vai usar. Mas segue a Monobloco lá, segue o Júnior também, no @chefe Júnior Gonzalez. Johnny Santana com 3 N's, não me pergunte o porquê, porque não tinha com 2. Então, gente, eu agradeço muito. Mais alguma coisa a botar? Não, só agradecer e voltando a dizer, se tiver gente para indicar, quiser participar aqui do nosso bate-papo, estamos sempre abertos aí para poder proporcionar essa coisa gostosa que foi isso aqui, empreendedorismo, mentalidade, tudo que a gente tem para botar para frente. É isso, gente. Obrigado, tamo junto e até o próximo episódio.